Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus. Mais um dia aqui para a gente estar falando sobre a nossa série, amém? Santidade, né? Esse é o nosso 7º vídeo e a gente vai falar hoje sobre santidade e a liderança espiritual, amém? Como ela é importante. Eu sou a missionária Pamela Cruz, né? Sou da Igreja Templo Pentecostal Unidos na Fé, que a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo agora. Nós vamos estar lendo primeiro aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 9, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o fundamento de uma boa liderança é a palavra de Cristo, é a Bíblia Sagrada, são os ensinamentos de Jesus, né? Se uma liderança não buscar essa comunhão com Deus, essa busca, esse comprometimento com Jesus, ela será uma liderança fracassada. Amém? E às vezes a gente pensa assim, mas é igual ele fala aqui, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Irmãos, somos ministros da palavra de Deus. O Senhor nos chamou para ministrar, para cuidar de um rebanho. E nós temos que fazer isso da melhor forma, na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se a gente fizer pela nossa força, pelo nosso próprio conhecimento, não vai dar certo, né? Se aquele líder, ele não buscar ter uma comunhão, ter um discernimento realmente de Deus, não vai dar certo. Aquela liderança vai perecer. Aquelas ovelhas que estão ali sobre aquela liderança não vão alcançar ali as bênçãos completas que o Senhor tem, né? Eu acho bem interessante em Êxodo, no capítulo 18, no versículo 14 ao 27 ali, fala sobre a liderança de Moisés. Moisés, ele estava liderando aquele povo que tinha saído do Egito. E aquilo estava sobrecarregando a sua vida, porque era muita gente. Aí o seu sogro vê a sua situação e fala para ele, Moisés, olha, presta atenção que eu vou falar para você. Ele fala assim, no 18, 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que buscam a verdade, que falam a verdade, que vivam a verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10.000, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem assim a ti mesmo, te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Porque numa igreja a gente tem, às vezes, essa divisão, né? Eu vejo assim, na nossa igreja nós somos vamos dizer, 4 ali pessoas que estão ali dirigindo a igreja, né? Juntamente, que sou eu, o pastor Neto, meu irmão, o pastor Alexandre, meu marido, e o nosso pai, né? Que é o pastor presidente, o pastor Valmir. E temos ali outras pessoas, né? Obreiros, presbíteros, que cooperam conosco. Então, assim, a gente precisa ter essa unidade, sabe? E cada um tem o seu talento. Isso que é incrível, porque Deus, Ele nos chama de uma maneira. Então, assim, o meu jeito de ser, o meu jeito que Deus viu em mim é uma maneira. No pastor Alexandre é outra, no pastor Neto é outra, no pastor Valmir é outra. Mas esse conjunto ajuda o quê? A obra do Senhor crescer, o evangelho ir adiante. Por mais que às vezes nós somos falhos, né? Claro que somos humanos, mas a gente procura da melhor forma dentro das nossas limitações, cuidar bem do nosso rebanho, né? Esse tempo de pandemia tem sido tão difícil, né? A gente tem um rebanho bem assim idoso, né? Os nossos senhores e senhoras que congregam conosco, e tem sido difícil porque você ao mesmo tempo não quer expor aquelas pessoas, né? Então quer proteger, quer guardar, quer zelar por essas vidas. Então a gente tem orado, buscado, sempre estar em contato, mas é diferente, né? O gostoso é a gente estar junto, a gente poder abraçar, poder ter comunhão, mas isso vai passar, né? Mas é esse o sentido. Então, quando ali o sogro de Moisés falou para ele, olha, chame, tenham pessoas para te ajudar, tal. E outra coisa, a gente vê assim, o que precisava aqueles homens terem, né? Homens capazes. Capazes, irmãos, não está ligado diretamente tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, tem que ter... Não, capazes no sentido de realmente terem a disposição, o comprometimento de fazer a obra. Não adianta a pessoa querer, eu quero ser um pastor, eu quero ser um bispo, e não ter um comprometimento com a palavra de Deus, com o evangelho de Cristo, com o seu próximo. Eu quero ter um cargo, mas um cargo só para ter o título, mas não tem um comprometimento dali de ter essa verdade que ele fala, olha, homens de verdade. Verdade é aqueles homens que não mentem, aqueles homens que não falam com a boca uma coisa e agem de outra forma. Não haja avareza, quer dizer, egoístas, egocêntricos, pessoas que olham para si, que esquecem, né, de se pôr no lugar do outro. Às vezes, irmãos, nós temos visto, infelizmente, lideranças que só querem, né, de uma forma, o status daquela liderança, não o comprometimento, né, de estar ali, de buscar, de orar, de se consagrar, de interceder. E a gente vê aqui, né, Davi foi uma liderança importante, a sua liderança foi generosa,
e baseada nas habilidades do reconhecimento das bênçãos de Deus. Ele sabia que tudo que ele fazia não era dele, mas era pela graça de Deus, né? Então era humilde, ele buscava, Senhor, que a tua grandeza, né? Que o teu nome cresça e que eu diminua. A gente vê Paulo também, quando ele vai instruir a Timóteo, em 1 Timóteo 3, ele fala, né, das características que um líder deve ter. Uma das primeiras que ele fala, liderança do lar. Um bom líder, ele também tem que ser um bom pai de família, uma boa mãe de família. Ela tem que ser ali, saber liderar, governar bem o seu lar, né? Tem que saber administrar, zelar, eu falo assim, as mulheres caprichosas, mães cuidadosas que realmente prezam, né? A gente fala sempre, o amor, a caridade, ela começa na nossa casa. Se a gente dentro da nossa casa não for bom, não for realmente aqueles que se prezam com o bem-estar dos nossos, como que nós vamos prezar pelo bem-estar do outro, né? Do próximo? Se o mais próximo da gente, que é a nossa casa, a gente despreza, como que eu vou ser uma boa líder? Como eu vou ser uma boa ministra da palavra de Deus? Fala que tem que ter bom testemunho, realmente, tem que ter bom testemunho em todo o tempo, né? Não é falar e agir de forma diferente, é em tudo. Fala que ter experiência e maturidade. Verdade, irmãos, né? A gente precisa realmente buscar o conhecimento, não desprezar o conhecimento daquelas pessoas mais idosas, que já viveram coisas, né, mais coisas do que a gente. Ele fala assim, ó, sobriedade. Ser sóbrio, irmão, não está ligado somente à questão da bebida alcoólica, dos vícios. Não, ser sóbrio é ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa sóbria nos seus sentimentos, nas suas emoções. Fala que tem que ter boa conduta, controlar os desejos carnais. Aí a gente pensa que os desejos carnais é a sexualidade. Não é somente a sexualidade, é tudo. É não ter preguiça, não dormir em excesso, não ficar prostrado, procurar fazer uma atividade física, sabe? Não comer demais aquilo que faz mal para o seu corpo. A gente tem que controlar tudo isso. Às vezes a gente pega assim, eu não bebo, mas toma um fardo de Coca-Cola numa semana, um fardo de refrigerante, e a gente tem estudos aí que mostram que o refrigerante faz mal, comidas de gordura demais faz mal. Então tudo isso está ligado à questão aos desejos carnais, né? Eu sou uma boa líder na escola de criança, eu sou uma boa líder do ciclo de oração, mas vai lá dentro de casa, eu tô com a casa toda desarrumada, tô com a cozinha de perna pro ar. O que adianta? Eu tenho que ser uma pessoa que busca um complemento, sabe, irmãos? A gente não pode, é esse equilíbrio, a gente não pode ser paranoico demais limpeza demais, ou obra de Deus, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Fala controle da impulsividade. Irmãos, não podemos ser impulsivos, né? Aquilo, fazer atitude, eu vou agora, é agora. Não, né? Não podemos. Temperança, né? Não podemos ser nem salgado, nem sem sal, tendo a comida no tempero. Quer dizer, a nossa vida tem que ser nesse tempero, tem que ser equilibrada, para que a gente possa dar um bom testemunho. Pedro também fala em sua epístola, capítulo 5, como que um líder deve ser, né? Ele deve cuidar bem do seu rebanho, não deve ser movido pela ganância, irmãos. O chamado para a gente ser um líder espiritual, nosso chamado não pode estar visando lucro, dinheiro, posição social. Não. Nossa visão, quando nós somos chamados para servir a Deus, é para servir também o nosso próximo. É para nos dispor, sabe, a atender às necessidades do nosso rebanho.
É interessante, a gente tem visto quantos líderes que não têm conhecimento. Ah, mas a igreja é muito grande. Tá bom. Então, o que o Moisés fez? Dividiu, né, ali a liderança. Para quê? Para que aquelas pessoas ali fossem cuidadas. Então, uma igreja, ela tem que ter o presidente da igreja não consegue, mas eles têm ali os seus liderados também, ministros, que vão cuidar daquele rebanho, para zelar, né, por aquelas ovelhas. Devem ser humildes no sentido, não de ficar lá com cara, eu sou um coitado, não. Humildade é no sentido de realmente se importar com o outro, não achar que é melhor que o outro. Mas eu sou um pastor, eu sou uma pastora. Não, nós somos servos do Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, mesmo sendo Deus, né, filho de Deus, ele não usurpou ser como Deus, né? Então nós também temos que ter esse cuidado. Deve zelar pelos valores da vida cristã. Irmãos, deve ter um comprometimento com a palavra de Deus, deve realmente ali estar buscando a presença de Deus, tem que ter uma intimidade com Deus. Não podemos ser crente, sermos líderes só dentro da igreja, não podemos ser crentes, líderes somente naquele momento de culto. Eu oro, eu leio a Bíblia só lá na igreja. Não, eu tenho que ter um comprometimento com a palavra. Eu tenho que ter um momento de consagração. Eu tenho que ter um momento de oração, de busca, de intimidade com Jesus, para que a minha vida venha a ser alimentada, que venha a ser fortalecida, sabe? Para que o meu rebanho, para aquelas pessoas que Deus confiou em mim, eu possa cuidar, né? Esses dias nós temos vivido tempos tão difíceis que uma atitude que devia ser cotidiana, vamos dizer assim, tem sido loucura, sabe? Esses dias eu tive o privilégio e a oportunidade de cuidar de 2 crianças da igreja e muitos falaram assim: você é louca, nossa, você já tem criança em casa e como você pega mais 2 para cuidar? Eu falei, cara, é maravilhoso a gente poder, sabe, zelar, cuidar, estar junto e de coração. Isso não é loucura, esse é o evangelho de Cristo, é a gente estar pronto para servir, para ajudar, sabe, dentro das nossas possibilidades, irmãos. Não é tentar ser algo que nós não somos, é sermos realmente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Olha, igual a gente falou no estudo anterior, né? Pedro e João chegou na porta daquele templo onde estava o coxo. Ele disse: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, né? Então nós temos que ter esse comprometimento. Olha, eu não sei como eu posso ajudar, mas Deus vai dar o discernimento. Eis-me aqui, né? Isaías estava lá, você lê Isaías 6, fala que ele tinha receio dali de fazer, de ir pregar a palavra de Deus, mas aí veio um anjo e tocou seus lábios com a brasa viva do altar de Deus. E aí quando Deus disse: quem enviarei? Na hora ele se prontificou: eis-me aqui, Senhor. Nós temos que ter esse compromisso: eis-me aqui, Senhor. O que eu posso servir, né? A gente tem vivido tempos em que as pessoas não se colocam mais no lugar do outro, né? Líderes que não se importa com a dor do outro, né? Que eu não posso fazer nada. Irmãos, são pequenas atitudes, nós podemos fazer sim, sabe? Foi uma bênção. Eu fiquei com as meninas, acho que a segunda vez, dessa vez acho que eu fiquei 20 dias, foi maravilhoso. Foi trabalhoso? Foi. Imagina, 6 crianças em casa, porque 2 meus, 2 do neto, que são os meus sobrinhos,
mais duas, e que se tornaram minhas afilhadas, porque é o amor, sabe? É um carinho, é coisa que não tem preço. Então é bom demais. E aí a gente vê assim, líderes que não estão preocupados em servir realmente o povo, líderes que não estão preocupados em ter essa comunhão. Domingo a gente esteve ali ministrando a palavra, preguei sobre Daniel, né? Daniel, ele se pôs no coração, ele, Ananias, Misael e Azarias, que eles não iam se contaminar com a porção do rei. Eles decidiram, irmãos, eles poderiam estar revoltados porque eles eram feitos escravos naquele momento, eles eram escravos na Babilônia, eles tinham sido feitos cativos, mas mesmo assim, eles não se dobraram, eles resolveram, eles assentaram, eles decidiram continuar na comunhão com Deus. E ali Deus, né, exaltou eles de sobremaneira, deu conhecimento, deu unção, deu livramento. Daniel foi livre das covas dos leões, né? Ananias, Misael, Azarias foram libertos da fornalha ardente, né? Porque eles receberam outros nomes ali, que eram o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, né? Ananias era o Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então assim, o Senhor, ele nos honra, né? E a gente tem que saber assim, ter essa fé, esse comprometimento com Deus, sabe? Realmente, né, ter essa fé. Em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Crê na providência divina. Nossa, eu acho essa passagem maravilhosa. Filipenses 4, no verso 19, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo estava dizendo aqui aos filipenses que o socorro dele vinha de Deus, que Deus supria todas as necessidades. Se a gente volta aqui no versículo 11, diz assim, 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O líder, ele tem que realmente ser grato, ter um coração agradecido, um coração temente, um coração disposto, sabe? A realmente servir ao Senhor, servir a sua comunidade. Sei estar abatido e sei também ter a mudança. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece todos os dias? Deus, é Jesus. Então nós temos que ter esse comprometimento e saber que é do Senhor que vem, né? Então, para a gente ser um bom líder, a gente tem que ter esse comprometimento, esse chamado de se colocar no lugar do outro, da gente servir e principalmente a gente ter comunhão com Cristo, né? A palavra de Deus diz: chegar-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente se consagra, mais também o nosso rebanho é abençoado, mais a nossa igreja é abençoada. Sabe, aqueles que nos ouvem é abençoado porque o Senhor nos honra. Lembra? Agora, se um líder, ele não está exercendo uma boa liderança, ele não está sendo ali uma pessoa humilde, se ele está sendo soberbo, arrogante, e ele não tem tido mais essa comunhão com Deus, essa busca, esse comprometimento, as suas ovelhas padecem. É como a gente está no mesmo barco, né? O barco ali
O líder daquele barco, se ele não for um bom capitão, aquele barco pode perecer. Então nós temos que buscar em Deus, nós temos que realmente buscar essa liderança do céu, sabe? É importante os ensinamentos de hoje, a gente tem hoje livros que ajudam a ser um bom líder, como ser uma boa pessoa na comunicação, mas o principal, meus irmãos, é sermos líderes segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, é basear os nossos ensinamentos na palavra de Deus, sabe? É nessa palavra, é na Bíblia Sagrada que estão os maiores ensinamentos que nós podemos ter como líderes. Então nós precisamos ter realmente uma vida comprometida com Deus, buscar a verdade e a verdade vos libertará, é viver na verdade, né? Como ele diz assim, ó, busquem homens de verdade, né? Que não andam na mentira, que não acham que dentro da igreja tem que ser uma forma e fora outra. Nós temos que realmente ser santo em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos, papai, sermos bons líderes, sermos, Senhor, pessoas dispostas a trabalhar na tua obra, a fazer a tua obra com amor, com zelo, com dedicação, Pai. Não queremos cargo por ter cargo, Senhor. Eu quero ser um obreiro, eu quero ser uma missionária, eu quero ser um pastor, uma pastora, por cargo, Senhor, por status social. Não, Pai, nós queremos realmente ser merecedores, Pai, merecedores da tua graça. Papai, fazer a tua obra, de andar em santidade, de poder servir o nosso próximo, Senhor, com amor, com zelo, com dedicação, Pai. Mesmo nesses tempos difíceis, Senhor, nós te pedimos, nos dá, Senhor, entendimento, nos dá sabedoria, nos dá força, Pai, para realmente guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti, para não pecarmos contra o nosso irmão. Senhor, que nós possamos, ó Pai, sermos capacitados por ti, porque a tua palavra diz que tu não escolhe o capacitado, mas tu capacita o teu escolhido. Capacita, Senhor, esse homem, essa mulher, Senhor, que tem se disposto, ó Pai, a servir, a fazer a tua obra, a levar o teu evangelho, Senhor. Deus, faça com que eles venham ser bons líderes, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, zelar pelo seu rebanho, Pai, que venham zelar pelo primeiro ministério que o Senhor nos dá, que é a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, para que nós também possamos servir o nosso próximo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora, ore pela sua liderança, para que Deus possa fortalecê-lo, né? Para que ele possa, em nome de Jesus, cada dia mais ser ungido do Senhor, para que a graça dele venha estar sobre a vida dele, sobre todo o seu rebanho, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.